Bom dia, graça e paz seja sobre a sua vida, amém? Você que está em casa acompanhando aí pelo Facebook, glória a Deus pela sua vida e cremos, em nome de Jesus, cremos pelo poder de Deus que logo estaremos juntos novamente, reunidos aqui no templo, adorando ao Senhor, né? Cremos no nome de Jesus. Eu tenho uma coisa que o Senhor tem colocado no meu coração, eu tenho orado e decretado falência, que esse vírus venha a falir, ele falir, não faliu o nosso Brasil, o nosso estado, ou por onde ele tem passado, mas que ele venha a falir e que o nome de Jesus seja levantado mais alto que o nome desse vírus. Em nome de Jesus, então cremos em nome de Jesus, que estaremos aqui logo presencialmente. Amém? Deixa eu te dar um aviso para você que está online, para você que está aqui, algumas pessoas aqui da equipe, né? Sobre essas próximas semanas, antes de eu ministrar, porque depois eu posso acabar esquecendo. Amanhã, segunda-feira, começa o nosso test drive do Carisma, nossa semana test drive. Cara, o que é o test drive? Talvez você esteja aí assistindo a transmissão, não saiba o que é. É uma semana de aula inteiramente gratuita para que você conheça o Seminário Teológico Carisma. Para que você possa conhecer a respeito de como funciona, de como são as aulas, de como é que é, enfim. Em função do decreto, da pandemia, desse momento que nós estamos vivendo, essa semana de aula, ela é inteiramente online, né? Infelizmente não podemos ter a aula presencial por uma determinação de horário, por uma determinação de público, enfim, né? Só a quantidade de alunos matriculados já excederia o número limite que nós poderíamos ter, então a semana vai ser 100% online. E eu queria te convidar a fazer essa semana, você conhecer o seminário, né? Você saber como funciona. Essa semana nós teremos aula, a nossa aula da semana será oração. É uma semana inteira falando sobre o ato, o efeito, as causas, as consequências e a forma bíblica de entendermos a respeito de oração. É um aprofundamento a respeito daquilo que nós já fazemos no nosso dia a dia. E eu vejo, eu ouço, né? É a segunda vez que nós temos essa matéria, porque as matérias são cíclicas. Nós estamos voltando às matérias lá do primeiro semestre, ao povo que já formou. Muita gente testemunhou que a sua vida de oração foi transformada depois que teve o entendimento a respeito dessa matéria, a respeito daquilo que de fato é, de como se faz, os tipos de oração, como se posicionar em diferentes modos de oração, enfim, por aí e por aí vai. Então eu queria te convidar, como é que você faz para ter acesso às aulas, para conseguir estar conosco? As aulas vão ser ao vivo, via Google Meet, né? Você vai entrar na página do Carisma, no Instagram do Carisma, lá tem o Instabio, tem um link lá no Instabio do Carisma, e ali você vai ver, a segunda, se eu não me engano, a segunda opção é Test Drive. Você vai entrar nesse linkzinho, fazer a sua inscrição, você vai ser adicionado a um grupo, e lá dentro nós vamos passar todas as informações para você, o grupo do Test Drive. Então, entra na página do Carisma, entra ali no Instagram do Carisma, entra no link que tem lá em cima, perto da fotinho do Carisma lá, que é o Instabio, e lá você vai ter acesso. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Abre a tua Bíblia aí comigo. Eu quero ler a palavra, eu quero orar, e eu quero fazer a nossa declaração de fé. Amém? Carta aos Colossenses, Novo Testamento, carta aos Colossenses, logo depois de Filipenses e um pouco antes de Tessalonicenses. Tessalonicenses, junto com perdão e obrigado, é uma das palavras mais difíceis de serem faladas. Colossenses, capítulo 3,
verso 14. Colossenses capítulo 3 e verso 14. E sobre todas estas coisas, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Eu vou ler de novo, porque nós vamos ler nesse momento só esse versículo. E sobre todas estas coisas, revesti-vos de amor, ou em algumas traduções de caridade, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Pega a tua Bíblia comigo, pega na sua mão aí na sua casa, o seu celular. Nós fazemos a nossa declaração de fé. Isso é tão lindo, é tão verdadeiro quando nós afirmamos essa declaração de fé. Quando você entende aquilo que você está afirmando, né? Você está declarando no mundo espiritual a respeito da sua vida em relação à palavra de Deus. Pega a sua Bíblia na mão e diz assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida, declarada, Senhor, e nós declaramos que é ela quem fala a nosso respeito. É a Tua palavra que diz quem somos, o que fazemos e como agimos. E nessa manhã, Senhor, nós queremos Te pedir a Tua graça e a Tua unção fluindo sobre os nossos corações, para que nós possamos falar, Senhor, discorrer e aprender a respeito desse vínculo de perfeição, Senhor, o vínculo chamado amor. Em nome de Jesus, Senhor, Te somos gratos nesta manhã pela oportunidade de compartilharmos a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu queria falar um pouquinho nessa manhã sobre uma palavra, um assunto que é tão comentado, é tão falado, mas às vezes sem a profundidade necessária que exige o tema. A gente fala sobre amor, a gente discorre sobre amor, a gente prega sobre amor, a gente comenta, a gente fala que ama as pessoas, a gente fala tantas vezes sobre amor, e só que às vezes a nossa conotação e a nossa forma de interpretação, a nossa forma de instrução, a nossa forma de falar sobre amor, às vezes é baseada em um amor tão romantizado, tão romântico, tão cheio de nuances, cheio dos seus altos e baixos. Aquele amor que começa ou explode em uma paixão arrebatadora, doentia, fica com esses parece um gráfico da Bolsa de Valores, né? A forma que a gente fala sobre amor, ora eu amo, ora eu abraço, ora eu faço isso, ora já não é tanto, não é bem assim, eu não consigo doar esse amor. E eu queria falar um pouquinho sobre esse vínculo de perfeição, que é o amor. O amor, a primeira coisa que a gente precisa abandonar no conceito do amor é sobre como ele está firmado, de que forma ele se expressa. Quando a gente entende que o amor que nós depositamos e que nós entregamos para as pessoas e que nós falamos e que nós vivemos, o nosso amor por Deus, o nosso amor pelo nosso irmão, o nosso amor pela obra dele, o nosso amor pela salvação, o amor que temos pela palavra de Deus, não deve ser baseado no sentimento que eu tenho.
Porque se ele é fornecido por Deus, Deus não se move com sentimento, Deus não se move através de sentimento, Deus não responde sentimento, Deus não responde a minha lamúria ou a minha reclamação, Deus sempre se move e responde à minha fé. E não aquilo que, as minhas lamentações. Deus não responde ao sentimento que eu tenho, Deus responde à fé que eu exerço. E quando nós olhamos para a questão de fé, nós olhamos então em Hebreus 11 que a fé é um firme fundamento, e um firme fundamento não se move, permanece de forma eterna. Quando nós olhamos em relação à igreja, diz que Cristo é o fundamento da igreja, Cristo é a pedra alicerce, a pedra angular, a base firme da igreja. Então ele dá sustentação. A Bíblia diz que nele não há sombra de dúvida. A Bíblia diz em Hebreus 13 que ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E se o nosso amor, se aquilo que falamos, aquilo que expressamos, está baseado em Cristo, ele permanece. O nosso amor é absolutamente constante e não baseado naquilo que eu sinto a respeito das pessoas. Você consegue entender que o caráter de Deus, ele não muda, que Deus é. E se Deus é, ele não pode mudar. As afeições, as atribuições, as revelações de Deus, elas não mudam. Deus tem um caráter firmado e o caráter de Deus não muda. Os atributos de Deus que são compartilhados por Ele não mudam. Os atributos que não são compartilhados também não mudam. Em Deus não há sombra de mudança. Ele é. E se Ele é o fornecedor, Ele é o doador de amor, esse amor precisa ser absolutamente constante. Quando fala sobre perfeição, quando o apóstolo Paulo fala aos Colossenses, sobre esse vínculo de perfeição, naquilo que é perfeito, aquilo que é perfeito precisa ser constante, precisa ser reto, ser contínuo. Veja que expressão maravilhosa sobre o que é esse vínculo. É um vínculo absolutamente perfeito. Ele não é o amor romântico que nós sentimos, ou o amor romântico que nós expressamos, porque o amor romântico, aquele baseado em sentimento, ele é fundamentado na troca recíproca. Eu amo, eu dou, eu abençoo, eu presenteio, se eu tenho algo em troca. Eu faço alguma coisa, se de fato eu puder receber alguma coisa em troca. Eu dou um presente porque eu espero receber uma afeição. Eu dou alguma coisa porque eu espero um reconhecimento. Esse é aquele amor romântico, em que eu presenteio alguém por uma data específica, eu abençoo alguém por uma determinada situação ou questão. E quando nós olhamos essa perfeição expressa em Cristo, esse amor expresso em Cristo, Ele se doou, Ele deu, Ele se entregou, Ele expressou amor, mesmo quando as pessoas não mereciam. Mesmo que muitos não se entregaram para o amor dEle, mesmo que muitos não reconheceram o amor dEle, mesmo que naquele momento de tempo específico, tinha muitas pessoas gritando: solta Barrabás, crucifica Jesus. Prega esse homem que fala a respeito de amor, prega esse homem que curou um tanto de gente, bota ele na cruz, mata ele. E Cristo continua expressando amor. Eu vejo Cristo no meio do seu julgamento diante de Pôncio Pilatos. Eu vejo, no final do livro de João, eu vejo a expressão de amor de Jesus por Pedro, mesmo depois de ter negado ele 3 vezes. Naquele momento, quando ele nega Cristo 3 vezes, o galo canta, ele lembra do que Cristo falou, e a Bíblia diz que os olhos de Jesus cruzaram com os olhos de Pedro no meio da multidão. E naquele momento, Jesus expressa amor, expressa um olhar de amor, de misericórdia
para alguém que negou ele 3 vezes, alguém que abandonou, alguém que alguns momentos antes sacou da sua espada e defende Cristo até a morte e arranca a orelha do fulano e faz e acontece, logo depois nega. E o amor de Cristo permanece absolutamente inabalável. Não é a circunstância, não é o que Pedro fez, não é o que Pedro deixou de fazer. Jesus não estava amando Pedro porque Pedro o seguia. Jesus não estava amando Pedro porque Pedro tinha aqueles rompantes de fé. Cristo não estava amando Pedro porque para ele foi revelado que ele era o Cristo. Ele não estava, ou ele não estava deixando de amar Pedro porque Pedro o negou. O amor de Cristo, ele permanece absolutamente constante, ele é um vínculo de perfeição. Ele é expresso mesmo quando as circunstâncias são adversas. Mesmo quando as pessoas não merecem, mesmo quando as pessoas não dão valor, mesmo que e sempre que as expressões não sejam recíprocas, mesmo que as expressões não me devolvam aquilo que eu estou doando, mesmo que, apesar de, o amor de Cristo permanece. Quanta besteira a gente faz na nossa vida. Quanta coisa errada a gente faz. Coisas às vezes que nem as pessoas sabem, só nós sabemos. Cara, e o amor de Deus sobre as nossas vidas continua sendo absolutamente o mesmo. Não tem nada que eu faça que faça Cristo deixar de me amar, e não tem nada que eu faça que faça Ele me amar mais do que Ele me ama. Ele me ama e ponto. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz que o amor é o vínculo da perfeição. Meu querido, se você ler 1 Coríntios capítulo 13, que fala a respeito das expressões de amor, eu quero ler contigo aqui, para poder ministrar sobre a sua vida, sobre esse vínculo de perfeição. 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre, começa falando, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu me tornaria como o bronze que ressoa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, entendesse todos os mistérios, todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé de tal maneira que eu pudesse remover os montes, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas se regozija com a verdade, sofre todas as coisas, crê todas as coisas, espera todas as coisas, suporta todas as coisas. O amor nunca falha. O amor nunca falha. Havendo profecias, elas falharão, havendo língua, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando o que é perfeito vier, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendendo como criança, pensava como criança, mas quando me tornei homem, coloquei de lado essas coisas, porque agora vemos através de um espelho, porque agora vemos através de um espelho, sombriamente, mas então veremos face a face, como conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor, e essas três, a maior destas é o amor. Quando eu olho para 1 Coríntios 13, eu vejo que o que determina o nível de espiritualidade de uma pessoa não são os dons que ela expressa,
não é o mover dela em cima do altar, não é a oração dela pelas pessoas, não é o nível de espiritualidade que ela mostra, é quando ela está diante dessas coisas, quando ela está se movendo, ou quando ela está pregando, ou quando ela está orando, ou quando ela está exercendo dos dons. Não é isso que determina o nível de espiritualidade de alguém, mas é o quanto ela ama. Ela pode exercer os seus... Está aqui. Ela pode exercer os seus dons. Ela pode expressar os dons espirituais, os dons ministeriais, e o que mais for, os dons pessoais, e tudo mais que ela tiver para expressar. Se não houver expressão de amor, o nível de espiritualidade dela é nada. Ainda que eu tiver, o começo, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse amor, eu me tornaria como bronze, como símbolo, como sino, que só faz barulho. A expressão dos dons, sem o devido amor para essa expressão, se trata só de barulho e barulho chato. Quem é que para ouvir o sino? Quem é que admira o metal batendo contra metal? Que admiração eu tenho por um negócio batendo? Eu não tenho admiração alguma, é só barulho. É só barulho. Então, a expressão de espiritualidade das pessoas está baseada no amor que elas têm, no quanto elas amam as pessoas e não no que elas exercem dos seus dons. Os dons fazem parte de todo o processo espiritual, mas eles sozinhos são apenas barulho. Apenas barulho. Uma igreja que não ama as pessoas, uma igreja que não se importa com as pessoas, uma igreja que não acolhe pessoas, que não cuida pessoas, é apenas uma reunião de sinos batendo. Um batendo num tom e outro batendo no outro, mas é apenas uma reunião de sinos. Que estão batendo, que estão fazendo barulho, que estão gritando, que estão avisando alguma coisa, mas sem expressão verdadeira do caráter do que é o Evangelho. A expressão e a notícia do Evangelho a boa notícia do Evangelho é que alguém me amando deu a vida por mim, e essa é a essência do Evangelho. A manifestação, o fluir, os dons, eles são o processo e a consequência do mover que o Espírito Santo vai trazendo nas nossas vidas. Eu vou edificando as pessoas, os dons sim são importantes, eles são bíblicos, eles são necessários, mas entre o dom e a expressão do amor, prefira o que de fato expressa quem Deus é, que é o amor. Porque a Bíblia não fala que Deus é o falar em línguas, ou que Deus é a profecia, mas diz que Deus é amor. Entenda que quando você está exercendo os dons, está compartilhando um pouco de quem Deus é, uma parte do que Ele expressa, mas o que Ele de fato é amor. Procura, abre a tua Bíblia, lê ela toda e vê onde está escrito do que Deus é. 1 João, capítulo 4, verso 8 diz: aquele que não ama, não conhece a Deus. A Bíblia não fala que aquele que não usa os dons não conhece a Deus. Porque quando você recebe os dons, você passa a fluir, você usa os dons. Mas a Bíblia diz que aquele que não conhece, aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é. Então, essa expressão do vínculo da perfeição está baseada no quanto eu me dou. Não esperando reciprocidade naquilo que eu faço. Gente,
se a gente for esperar dentro do ministério reciprocidade de todo mundo, se a gente for sentar aqui para ensinar, esperando o reconhecimento de todos, se a gente for ajudar as pessoas a saírem de onde estão, esperando que elas saiam agradecendo e amando, cara, a gente está fadado ao fracasso no ministério. A gente está fadado ao fracasso se nós esperarmos de todos reciprocidade. Até porque reciprocidade com aquilo que eu faço se trata de gratidão e nem todo mundo consegue expressar gratidão. A gente precisa aprender a expressar gratidão. Sim, eu não estou falando que você não deve ser recíproco com o amor que você recebe, mas eu quero dizer que quando você expressa amor, não espere a reciprocidade, simplesmente faça como Cristo fez. E isso será então determinado como vínculo de perfeição. Porque o amor que ele expressa não espera nada em troca. O amor que ele entrega, o amor que ele doa, os atos de amor que Cristo faz, não é esperando que alguém oferte na vida dele, não é esperando que o ministério dele cresça, não é esperando que o GC dele prospere, ele faz, porque ele conhece a Deus. E se ele conhece a Deus, ele sabe que Deus é amor. Ele não baseia a sua entrega no nível de entrega de outras pessoas. Ele não baliza o seu amor pelo amor de outros. Ele baliza a doação e o amor dele pelo próprio Deus. Ele baliza a entrega dele no amor de Deus, que é a expressão do caráter dele. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Eu acho que é uma das frases mais crentes que tem. Deus é amor e Deus é fiel. É frase de porta de geladeira, é frase de traseira de carro, é frase de para-choque de caminhão. Cara, mas o quanto isso de fato é verdade. Quando eu afirmo, quando eu expresso que Deus é amor. O amor. Abre a tua Bíblia comigo, no livro de 1 João. Livro de 1 João. Livro de 1 João. Capítulo 4. Sabe como é que a gente expressa o amor? Quando a gente fala do vínculo da perfeição, sabe como é que a gente expressa esse vínculo de perfeição? Quando a gente expressa o amor como Deus expressou. Como é que Deus expressou o amor? Amando primeiro. A gente quer amar para ser amado, ou ser amado para amar. E o Senhor não espera isso. O Senhor simplesmente ama. 1 João, capítulo 4, verso 10. 1 João, capítulo 4, verso 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Então, a expressão de amor, esse vínculo de perfeição, antecede. Quando eu quero expressar amor, eu falo do amor, eu expresso o amor, eu amo muito antes de ser amado. Cristo, ele, inclusive, no tempo ministerial dele, foi muito pelo contrário, por várias vezes ele foi odiado, ele foi desprezado, ele foi humilhado. Mas ele vem para expressar o amor. Ele começa amando.
Ele inicia. Sabe? Cara, quebra barreiras. O amor, ele quebra. Quando eu consigo demonstrar amor, primeiro eu quebro barreiras. Eu chego diante das pessoas e eu demonstro amor muito antes delas me amarem. Isso é o vínculo da perfeição. Quando ele está falando de novo aos Colossenses, ele diz isso: olha, entre todas essas coisas que eu estou listando para vocês, em todas essas instruções, o vínculo de tudo isso, o vínculo que une todas as coisas, o vínculo da perfeição, se chama amor. E esse vínculo se dá no fato de eu amar primeiro, ao exemplo de Cristo. Ou, nessa explicação de João, ao exemplo de Deus enviando Cristo, enviando Jesus para que Jesus morresse por mim. Ele ama primeiro. Ele não espera ser amado para então entregar amor. Mateus capítulo 5, verso 44 e 45 diz assim: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelo que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. É expressão de amor que antecede o amor que as pessoas têm por mim. Essa é a expressão de amor de Cristo. Cara, ele fala nesse contexto, porque se vocês orarem e vocês amarem aquele que vos amam, cara, isso é fácil. Isso qualquer um faz. A expressão de amor que eu venho trazer, ela antecede isso. A expressão de amor que eu venho doar, ela antecede isso. É amar quem não merece. É amar inimigo. Não é amar a pessoa que é indiferente. Porque aquela pessoa que eu nunca vi, que eu não tenho nada contra ela, né, cara, vamos amar aí, estamos aí. Né? Tá de boa. Não, mas é inimigo. Porque o inimigo já está declarado, eu sei que ele tem alguma coisa contra mim ou eu contra ele. Já está declarado. Não é a pessoa que eu conheci agora. Porque essa não tem sentimento nenhum, então vou amar. Não, é aquele que eu tenho sentimento contrário. É aquele a quem eu tenho raiva. É aquele a quem eu tenho nojo. A quem eu tenho desprezo. A quem eu tenho vontade de matar. Porque se a gente está falando de inimigo, é isso? Qual é o sentimento que você tem pelo inimigo? No natural. É esse o sentimento. É a pessoa que você olha e tem vontade de esganar. De apertar o pescoço. Levemente, com muito amor, até que os olhos esbugalhem. Isso é o que a gente sente pelo inimigo. E a expressão de amor, o vínculo da perfeição, dizem amar esse tipo de pessoa. Dizem demonstrar amor por isso. Amar primeiro. Não está dizendo para ir lá fazer as pazes, transformar ele no seu melhor amigo e então amá-lo. Não, é amar o inimigo mesmo. Enquanto eu ainda tenho vontade de matar, eu preciso amar. Entende, cara, que não tem a ver com o que você sente. Deus não está dizendo para você amar se sentir vontade. É amar, mesmo tendo vontade de matar. Ama. É quase como dizer assim, na nossa cabeça só existe o amor romântico. E isso é quase incabível dentro do nosso entendimento. É quase como dizer assim, ó, você não precisa gostar da minha cara, mas você tem que me amar. Cabe isso na nossa concepção? Cabe isso na sua cabeça? É difícil. Cara, você não tem que ir com a minha cara, mas você tem que me amar. Você não precisa gostar de mim ou das minhas atitudes, mas você tem a obrigação de me amar. É maior do que aquilo que a gente entende, é muito maior do que esse amor romântico que a gente expressa. É muito maior do que esse amor esperando a reciprocidade, é muito maior que isso. Ele é divino, ele é
a expressão usada para o amor de Deus é o amor ágape, é o amor que não é circunstancial, que não depende das circunstâncias para expressar ou para amar. Ele não sente, ele é o amor de Deus. 1 João, ainda que você está aberto, versículo 20 e 21, 1 João capítulo 4, verso 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois como é aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, e pode amar a Deus que não vê? Temos este mandamento dele: aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. O nosso amor por Deus não é maior do que o amor por nossos semelhantes. O amor piedoso não muda com base em circunstâncias. Ele está firmemente enraizado em quem Deus é. Em Deus não há mudança. E se em Deus não há mudança e o meu amor está enraizado em Deus, o meu amor não muda. É maior do que cabe no nosso entendimento. É gerado pelo próprio Espírito Santo. É o Espírito que gera esse sentimento dentro de nós. É o amor que ama sem exceção. Sem exceção. É o amor de Deus. Que ama. Eu que estou aqui ministrando uma palavra, estou pregando, sirvo a Ele, e ama também o cara que cometeu um crime hediondo nessa madrugada. É a mesma expressão, é o mesmo amor. Se eu encontrar esse cara, eu vou ter vontade de... Mas Deus ama ele. Deus ama ele. Entende por que então que o amor é chamado de vínculo da perfeição? Ele dá lisura a todo o nosso relacionamento. Ele dá lisura a todo tipo de relacionamento que eu exerço. Ele dá lisura no meu relacionamento com um inimigo. Ele é a expressão de Deus. Ele é. Ele não sente. Ele não tem vontades. Ele simplesmente é amor. Quando você continua, né, a gente olha lá para, volta ali para 1 Coríntios 13, que nós lemos, o último versículo, quando fala de todas as expressões do amor. Então, quando a gente consegue passar por todas aquelas expressões, é que o amor verdadeiro se manifesta. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E quando a gente consegue, então, romper cada uma daquelas palavras, a gente pode expressar, então, o amor verdadeiro, porque termina, mas agora permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas dentre todas essas, o maior é o amor. O maior, cara, é maior que a fé. É maior que a esperança. É maior que a esperança. Gente, a gente fala tanto de fé, de exercer fé, de doar fé, de entrar em fé, de romper em fé, de fazer na fé, de viver pela fé, de dar-lhe pela fé, de tomar-lhe pela fé, e a gente vai falando de fé, e fé, e fé, e fé, em esperança. Cara, que coisa mais linda, esperar no Senhor e renovar, e ter a certeza, porque eu espero em alguém que não muda, mas dentro disso, dentro dessas expressões grandiosas, existe uma que é maior que essas duas. É muito maior. Muito maior. E a gente fala tanto de fé. E a gente coloca fé como item essencial e fundamental para o cristianismo. E sim, de fato é. De fato é. A expressão é entender a Deus,
ouvir a Deus, crer na palavra de Deus depende de fé. Mas existe um item que é maior que fé, que é tão essencial quanto, porque é maior, porque não expressa o verdadeiro evangelho, não expressa o verdadeiro caráter de Deus. Sem ele, eu não posso expressar quem Deus é. Eu posso pregar, eu posso ter fé para descer, para realizar milagre, para impor as mãos, para curar, para fazer. Se não for a expressão de fé, o meu chamado, o meu mover, o meu caminhar vai ser determinado pelos resultados daquilo que eu produzo. Vai ser determinado pelo sucesso da minha mensagem, pelos comentários, ou por tudo aquilo. E isso não é o que deve nos mover. O que deve nos mover quando nós ministramos, quando nós pregamos, quando nós oramos, é o amor por quem nós estamos fazendo. Nós estamos aqui em cima pregando, ou pregando fé, ou pregando esperança, ou pregando dons, ou pregando o que for. Nós estamos aqui pregando pelo amor que nós temos pelas pessoas. Sabe, o alvo e o objetivo de toda mensagem que sai desse altar, que chega na sua casa, que chega na igreja, que alcança lugares do mundo, que vai, cara, essa semana, como a gente viu no Projeto Áudio, que foi lá para os Emirados Árabes, que alcançou o outro lado do mundo. Cara, não tem a ver com aquilo que, com a expressão de fé, tem a ver com o amor que a gente tem pelas pessoas e o quanto a gente quer alcançar as pessoas com esse amor de Deus. Se a gente pregar sobre dons, se a gente falar sobre manifestação dos dons, os dons são para que Cristo se revele em amor para as pessoas. A oração da fé, como o Tiago fala, para ungir o doente, a oração da fé salvará o enfermo. Cara, é para que Deus seja glorificado e é a expressão de amor para aquela pessoa. Entenda que o amor é maior que a execução da fé. O amor é maior que a esperança que eu tenho. Se eu faço, ou deveria fazer, porque eu amo, e não porque eu quero ver retorno, e não porque eu quero alguma coisa. Sabe, cara, eu conheço muito pastor muito bem sucedido, sendo pastor de uma igreja pequena. Não tem a ver com o tamanho da igreja, tem a ver com a expressão, com aquilo que ele expressa. Tem a ver com o que ele expressa. Ele está expressando amor para 10, 15, 20 pessoas. Ele está amando aquelas pessoas que Deus colocou no coração dele. Se eu fosse determinar o sucesso pelo tamanho da igreja, Jesus seria um fracassado. Ele andava com 12 discípulos. A igreja dele tinha 12 pessoas. O resto era só multidão. O íntimo dele era 12. Depois ele envia os 12 e faz os 70. Então a Assembleia Solene de Jesus, a reunião de liderança de Cristo tinha 12 pessoas. Ele continuava se movendo, porque ele sabia o que ele estava fazendo, e o que ele estava fazendo era para expressar amor. Não tinha absolutamente nada a ver com o resultado ou com qualquer coisa, ele simplesmente se doava. Simplesmente. As pessoas não agradeciam a ele pelos milagres. O que ele fazia? Continuava fazendo. Ele orava por um, o cara ia embora. Tem a história em que ele cura os leprosos, eles vão embora, só um volta para agradecer. O que Cristo faz depois disso? Continua orando do mesmo jeito. O que ele está liberando sobre as pessoas? Amor. O que ele está liberando sobre as pessoas quando ele ora? Amor. O que ele está liberando sobre o coração das pessoas?
Amor. Quando ele está orando por uma cura, ele está orando para que aquela pessoa seja curada e expresse o amor de Deus. O maior vínculo e o único vínculo que expressa perfeição se chama amor. Aquilo que você faz, aquilo que você determina, aquilo que você entrega, precisa ser baseado em amor. Amor pela obra de Deus, amor pelo próprio Deus, amor pela sua palavra, amor pelo próximo. Amar o que você está fazendo, amar o que você está entregando, amar o que você está ministrando. Amar, amar, amar e amar. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Não encontrei outro lugar que tenha escrito: aquele que não profetiza, não conhece a Deus. Aquele que não ora em línguas, não conhece a Deus. Aquele que não é pastor, não conhece a Deus. Mas está escrito que aquele que não ama, não conhece a Deus. Entre todos os dons, o maior deles é o amor. Continue sim expressando os dons que Deus te deu. Continue exercendo os dons ministeriais, pessoais, espirituais. Continue liberando palavras de Deus sobre a vida das pessoas. Continue pregando, continue orando, continue trabalhando. Mas entenda que muito maior que isso é o amor que você expressa naquilo que você faz. É o amor. É muito maior, o amor é muito maior que a sua eloquência. Muito maior. Minha vida foi muito marcada no início da minha conversão por uma pessoa que mal sabia ler e escrever. Mal sabia ler e escrever. Nós nos reuníamos lá na nossa igrejinha de madeira, lá em Sapucaia, domingo de manhã, no culto de jejum e oração. Cara, a irmã Elza cuidava daquele culto. Era a irmã mesmo, né? Chegava com um coque bem arrumado. E cada vez que ela orava, ou que ela profetizava, ou que ela ministrava a palavra, da sua forma extremamente simples, com a sua pouca eloquência, a gente via a destilação de amor através da vida dela. Amor. Ela amava. Cada vez que ela abraçava a gente para orar e ministrar, cara, era como se o próprio Deus estivesse fazendo aquilo ali. A minha vida foi marcada pelas expressões de amor da vida dela. Quando ela me entregava, às vezes era jejum e oração, era assim, igreja lotada, 3 pessoas, 4. E ali terminava aquele jejum, às vezes ela vinha para o meu lado, me dava uma palavra, uma instrução. Aquela palavra destilava amor. Ela exercia os dons que Deus deu para ela. Mas ela entendia que muito maior que os dons que ela exercia era o amor que ela doava para as pessoas. Ela doava amor. Grande mulher de Deus. Grande mulher de Deus. Uma mulher bem-sucedida no seu ministério. Que às vezes tinha um culto que pregava para 3 pessoas. Para 4 pessoas. Às vezes, para nenhuma pessoa. E o ministério dela era bem-sucedido. Bem-sucedido. Não baseie o sucesso daquilo que você faz nos números. Os números, eles falam a respeito de muita coisa, mas não traduzem o que de fato você está fazendo. Não traduzem.
Ame as pessoas. Ame o que você faz. Ame, 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 ame. Pelo simples fato de que Deus é amor. De que Deus é amor. Que isso não, papai?